Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro programa Sem Macete. Esse podcast aí que vai falar sobre games na malandragem, porém sem trapacear. Meu nome é Luiz Printz e eu conto aqui com essa mesa de bacharéis dos games aí, grandes amigos meus. Apresento a vocês o senhor Vitor Casavelha, falando de Niterói. Boa noite, Vitor. Boa noite, meu irmão. É um prazer estar junto com esses bacharéis do games, cara, que são pessoas maravilhosas que sempre agregam nas discussões aí, meu amigo. O time é bom. Já comecei apresentando uma das estrelas. A próxima é o grande Felipe Bellini. Como vai, meu camarada? Opa, e aí, rapaziada, beleza? Eu falei no meu currículo que eu sou bacharel, mas eu menti, na verdade, tá na moda, né? Eu não sou formado. É com esse ótimo humor aí que eu apresento o quarto player desse time. Normalmente o último jogador é aquele que joga melhor o jogo, né? E por isso deixam ele por último, porque ele vai rodar a mesa. E aí, Vitor Brown, seria esse o motivo de você ser o último apresentado? É lógico, né? Porra, todo grupo de discussão tem que ter, porra, né? Aquele cara que é sapiente do que tá falando e tal. Então, tamo aí. Mas, na verdade, pô, um prazer imenso estar com vocês aí, a galera fera dos games aí, pô, todo mundo muito bem apresentado na questão dos jogos e games e fliperamas e tudo mais. É nóis, estamos juntos. Vamos lá. É isso aí, meu camarada. Apresentado esses 4 tremendos players que, porra, com certeza iam dar trabalho no fliperama aí, ninguém ia conseguir, porra, passar da primeira luta com a sua ficha. Com esses 4 aí, eu me sinto na obrigação, como host e um dos idealizadores aí do programa, a apresentar a proposta desse podcast, né? Não é segredo para ninguém o atual cenário que a gente está passando, algo novo, incomum, né? Para todos nós aqui, nascidos na década de 80, essa quarentena aí, extremamente chata, porém necessária, né? É um período triste para todos nós e nessa falta, nessa necessidade que eu tenho de conversar com os meus amigos, eu coloquei para frente um projeto que eu vinha muito aí pensando em ter um podcast, falar sobre coisas que normalmente eu encontraria com esses bacharéis aí numa mesa de bar, com uma cervejinha e discutiríamos, né? Na impossibilidade disso, estamos aqui, unidos virtualmente, separados por quilômetros e quilômetros de cabos, mas estamos aí para falar de games. Não é isso, rapaziada? Isso aí, cara. É isso. Tamo junto. Tamo junto. Muito bom, muito bom. Então vamos lá. Dei uma breve apresentação aí dos meus camaradas, mas eu sinto necessidade que eles compartilhem um pouquinho da história game deles, até porque ninguém vai comprar as histórias que a gente vai passar aqui se não tiver um currículo bonito, né? Então, indo ao contrário aí, por favor, Vitor Brown, me fale um pouco da sua vida gamer, meu camarada. Porra, com certeza. Então, cara, eu comecei com o Atari 2600, né? O primeiro videogame que eu tive, ganhei de Natal. Pô, um dos dias mais felizes da minha vida. Continuando, eu passei para aquele velho genérico do Nintendo 8-bit, do Dynavision 3, meu camarada, que tinha a entrada para jogo japonês e jogo americano. Nossa. E dali para frente, meu irmão, não parei mais. Então, ganhei o Super Nintendo. Nesse meio tempo já estava jogando fliperama todos os dias, praticamente, pegava o dinheiro do pão, pô, ia jogar, entendeu? Minha mãe ficava perguntando, pô, cadê aquele quilo de tomate que você foi comprar? Eu, pô, perdi o dinheiro. Mentira, tinha perdido tudo lá no Street Fighter e no Fatal Fury. E dali pra frente eu peguei o PlayStation já um pouco mais maduro, né, nos videogames e não parei mais. Foi PlayStation até o final. E é isso. Que bom. Um belo currículo, hein, bro? O que você tem de console aí hoje? O que você está trabalhando aí? Qual que é o seu emprego atual nos videogames? Cara, então, atualmente eu tenho dado muita atenção para os jogos de emulador, né? Então, agora que os emuladores estão
liberados aí para o uso da galera. Eu tenho jogado bastante por emulador e tenho dado muita atenção durante essa quarentena aí a 2 jogos em especial. Um velho conhecido da galera. Diga. Se acalme aí, meu camarada, a gente vai entrar nesse assunto. Beleza. Só um momentinho. Brau, me tira uma dúvida. Qual que é a sua idade, cara? Eu tenho 36 anos, completo 37 em outubro. É isso aí, uma mesa de peso. Vamos lá para o segundo bacharel desse grupo. Vitor Casavelha, me fala aí, cara, como que é o seu CV de games, cara? Rapaz, das antigas também. Eu sou 1 ano mais novo que o Brown só, mas comecei no rival, comecei no Odyssey. E aí passei pro também genérico Turbo Game, mesmo esquema, né? Mais um genérico da Nintendo, que ele tinha aquela habilidade de mudar da fita americana, fita japonesa. Aí depois foi a única geração que eu pulei, foi a do Mega Drive do Super Nintendo, por culpa de financeiro. Depois a gente vai entrar mais sobre esse assunto, né? Década de 90, etc. Em outro episódio. Aí 64, PlayStation 1, PlayStation 2, 360, Xbox One e o Switch. Então hoje eu estou jogando mais quer dizer, na pandemia, né? Hoje, pandemia, estou jogando o Xbox One porque o Switch ficou na casa dos meus pais. Então é basicamente esse meu currículo rápido, né? Você tem de console atualmente? O Xbox One e o Switch, mas aqui agora, Switch, né? O Switch não, o One. Só o One. Hoje só o One. Perfeito, o Switch na casa dos meus pais. Belo CV. Acho que eu vou ter que chamar agora o grande Felipe Bellini, né? Tenho certeza que também é um CV de peso. Manda ver aí, Bruno. Cara, eu comecei jogando Atari, né? Eu não tive o Atari, mas joguei com meus primos mais velhos, minha irmã. Depois eu joguei o Master System 3. Depois foi o Mega Drive 3. E aí era bizarro na versão do Mega Drive que tinha como encaixar no Sega CD. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Acho que não foi tão difundido assim, esse modelo. Mas não jogava nada de Sega CD, porque nunca achava, né? Só usava ele para o Mega Drive. Depois eu joguei um pouco de Neo Geo também emprestado, Neo Geo fita, Neo Geo CD. E aí era mais, assim, Master e Mega era mais plataforma 2D, Neo Geo era só corrida e luta, né? O forte. Depois joguei Nintendo 64, aí eu tive esse videogame. Também não conseguia ter fita, vivia de locadora. E aí cansei dessa vida, fui pro PlayStation. E aí você podia ter qualquer jogo, piratão, R$10. A gente vai entrar nesse assunto. Não recomendar. Isso vai ser pauta um dia. Não recomendo oficialmente, mas isso era tem que ser discutido. Isso faz parte do caráter de todos os 4 aqui e de muitos que estão escutando a gente, provavelmente. Mas vai lá, Belinho, continua. Não, e aí depois do PlayStation eu pulei a geração, né, do Play 2 e a do Xbox, né, o primeiro Xbox e o Play 2 eu pulei. Fiquei mais no PC e meu PC não era grande coisa, então assim, não podia jogar os lançamentos mais pesados e tal, mas tinha muito jogo de PC maneiro de jogar e comecei a jogar emulador também. E aí que eu corri atrás um pouco do Super Nintendo e tal, que eu não conheci quando era criança, e depois comecei a jogar aí. E aí depois eu fui pro Xbox 360, Xbox One, e agora eu tô no Switch. Me desfiz do Xbox One e tô só com o Switch. Perfeito. Bom, vou passar meu currículo gamer aqui também. Comecei com o Phantom System, que é da Panasonic. Piada interna aí desse tremendo time. E aí eu vim pulando geração a geração aí, né? Passei por Super Nintendo, Play 1, a partir do Play 2 eu já começo a comprar meus consoles, né? E aí eu tive Play 2, Xbox 360, Play 3 e hoje eu tô com o Play 4. Não costumo jogar mobile, porém tenho tentado. Computador também tem muita dificuldade. E basicamente isso, né? Meu console atual é o Play 4. Bom, dado o currículo belo dessas... CV, agora
Pô, tem que dizer, rapaz. Pô, um belo currículo, pai. Pô, você tá indo muito bem. Continua. Todos nós. Que time, né? Time pesado. Vai parar a internet isso aí. Mas vamos lá. Aproveitando aí que vocês fizeram a apresentação de vocês, levantaram aí todos os consoles que você tem, eu queria fazer uma pauta surpresa. Isso vai ser bem comum aqui no nosso programa, já que o objetivo é falar sempre de forma muito pessoal de games, né? Então vai ser bate-bola aqui, ó, Marília Gabriela, hein? Eu vou soltar e aí vocês vão falar qual que é e depois vocês dão os motivos, tá bom? Vai ser jogo rápido. Então eu quero saber de vocês, cara, se vocês tivessem que dizer um jogo para resumir a história game de vocês. Vitor Casavelho. Mega Man. Mega Man. Felipe Bellino. Pra mim foi o Sonic. Sonic. Vitor Brown. Street Fighter 2. Street Fighter 2. Agora de trás para frente. Street Fighter 2, por quê, Vitor Brown? Cara, foi o jogo em que eu gastei mais dinheiro, mais tempo, e foi o jogo em que eu mais tentei me especializar ao longo da vida. Eu realmente me orgulhava muito de ser um bom jogador de Street Fighter 2. Até hoje me orgulho, mas infelizmente os Street Fighters que foram sendo lançados ao longo do tempo aí não fazem frente nem ao Super Street Fighter 2 aí, que pra mim foi o último grande jogo da série. Você usava qualquer personagem ou você era aquele maluco que pegava o Ryu e quebrava geral com ele? Não, eu usava vários personagens, pô. Tem poucos personagens que eu não jogava. Eu vou discordar só um pouquinho. Consegui zerar com todos. Vou discordar, para mim o último jogo bom foi o Street Fighter 03. Mas tudo bem. Polêmica. Vitor tentando ganhar 03. Tempo aqui para dar Não, porque realmente, cara, dele. Eu mas entendo você. O Super Street Fighter, eu acho um jogo maravilhoso. Mas só que o 03, ele me... Não, no Play 1 eu jogava. E era uma experiência muito bacana. Mas, enfim. Depois a gente vai discutir só de jogo de luta. A gente pode voltar. Aproveitando que você já ganhou o seu tempo. Aproveitando que você já ganhou o seu tempo, vai você. Por que Mega Man? Cara, Mega Man é um jogo... É o Mega Man 2 que eu falo aqui, tá, cara? Ele é o jogo, quando eu vi, eu falei, eu quero ter um videogame que roda esse jogo. Entendeu? Eu não queria saber qual videogame que era. Eu queria jogar. Mas você já jogava, né? Você já jogava. Já jogava, eu tinha um Odyssey. Claro aí que você já tinha jogado. Já tinha, mas só que, cara, Didi no Odyssey e Mega Man tem uma distância, cara. Você não tá ligado. Você não tá ligado, é muito grande. E o Mega Man... Falando em distância, vamos falar de um corredor. Fala do Sonic, Felipe Bellini. Cara, o Sonic, pra mim, assim, eu jogava muito com a minha irmã, né? Eu comecei jogando mais o Sonic 2. Joguei o Sonic 1 um pouco, mas eu acho que era muito novo pra conseguir me dedicar no jogo, assim. E aí depois mais velho um pouco, aí era Master System e tal, mas eu acho, né? Acho que era Master System. E aí depois o Sonic 2, pra mim, foi o grande jogo, assim, porque eu joguei muito com a minha irmã. Ela era mais velha, então ela era o Play 1 e eu era o Play 2, né? Ficava de puxa com Tails lá, que podia morrer à vontade. Ficava voando, né? Não fazia nada, ficava voando. Ficava voando. Ele não voava, só voar no 3, Tails era um ótimo personagem, cara, eu gostava muito. Ele era excelente, cara. E aí, assim, pra mim foi muito legal, porque ele era altamente cooperativo, assim, o jogo. Então ele era muito legal de jogar com 2 pessoas. Depois eu joguei ele muito sozinho e tal, mas teve esse lado legal de jogar 2 players. E eu acho que foi o primeiro jogo que eu fiz questão de jogar várias vezes para tentar pegar os itens que eu não tinha conseguido, né? Coletar as esmeraldas e tal. Acho que teve esse primeiro lance, assim. Pô, virar Super Sonic, o negócio é irado, assim. Então acho que pra mim teve muitos momentos ali. Muito bom. Esse lance aí, só uma pequena adição, realmente, pô, virar Super Sonic era basicamente, pô, virar um Super Saiyajin no videogame, né? Eu era o cara ali, meu irmão, pô. Sonic amarelo, destruindo tudo. Pô, fala sério, muito maneiro. Verdade, Sonic Corredor era demais. Essa pauta não foi nada surpresa para mim, né? Então eu elaborei algo um pouco menos espontâneo, porém muito bonito, né? Não é o jogo mais importante da minha vida, porém teve um grande peso, foi Tony Hawk 2.
já Play 1 ali, né? A galera só citou parada antiga aí, foi pega de surpresa. Mas por que teve esse peso para mim? Eu sou músico também, né? E ali em 2000, nos primórdios da internet, era muito difícil arrumar música. A gente tinha que sobreviver ali com o que tocava na rádio, gravava na fita. Comprar CD também era muito caro. E, cara, Tony Hawk 2 veio com uma trilha sonora, bicho, que apresentou muita coisa pra uma molecada aí. Tinha já começava com o No Cigar, né, cara? Já começava com o No Cigar do Melancholy, cara. Tinha Papa Roach, tinha Bad Religion, tinha, Rage Against the Machine. Cara, teve uma época que eu já dava um rolê ali de skate no Tony Hawk só pra ouvir a trilha sonora, cara. Já não tava mais fazendo nada. E teve muito peso isso pra mim, cara. Algumas bandas que eu gosto muito, inclusive o Melancholy, que o Brown citou, escuto até hoje, gosto bastante, eu fui apresentado ali. Mas é isso. Pô, parabéns legal, aí, né? Rapaz. Vocês têm ótimos jogos aí para resumir a vida de vocês. Gostei muito. É porque a pergunta foi interessante, porque não é o melhor jogo. É uma outra questão, uma outra vertente. Entendeu? Tanto que não foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, o Mega Man. Mas ele foi muito importante naquele momento da minha vida. Por isso que eu dei esse destaque. Que bom. Isso aí que você falou, Vitão, é bem interessante mesmo, porque a questão do Street Fighter 2 para mim é a mesma coisa. Também não é o melhor jogo, mas se eu tivesse que colocar um divisor de águas, realmente foi ali que começou, para mim, o vício mesmo de jogos e tal. E quando saiu no Super Nintendo, aí era brincadeira. Ter o Street Fighter 2 em casa era um luxo, né, meu camarada? Era muito maneiro. Bom, então temos uma bio completa aí dos nossos players, né? Então, se fosse um Cadillac dinossauro, né, que você tinha que escolher um personagem, você já ia ter o históricozinho lá de cada player. E é isso. Bom, vamos então passar para a nossa primeira pauta. Pauta aí que a gente discutiu bastante antes do início do programa, e tem tudo a ver com o atual momento que a gente está passando, que é games na pandemia, certo? Eu vou liberar aí para o próximo player falar sobre o que ele está jogando, qual o peso disso nesse atual cenário de quarentena, beleza? Então, o controle vai para Felipe Bellini primeiro. Bellini, diga lá, cara, o que você tem jogado aí na pandemia, como que isso está impactando na sua vida, na quarentena? Cara, eu sou um jogador, acho, muito casual, né? E cada vez mais eu acho que fico mais casual, vamos dizer assim, menos gamer. Então, às vezes eu passo assim, meses sem jogar nada. E aí, a pandemia, a gente em casa, acabou que foi um momento de repente ter mais tempo para jogar e tal, e até arrumar uma coisa para se distrair. O primeiro jogo que eu vou falar, na verdade, foi logo no início da quarentena, eu acho, saiu o remake do Final Fantasy VII, né? E aí foi bem no início, assim, da quarentena. E aí eu tava já trabalhando de casa e tal, então eu vi muito vídeo na internet e tal do remake. Praticamente eu sei já tudo que rolou no gameplay aí do primeiro jogo. Você tá ciente das 40 horas para sair de Midgard? Cara, sim, acompanhei quase todas as horas, sinceramente. Mas assim, deixando no background e tal, de repente eu dava uma olhada. Mas, pô, fiquei animado para jogar de novo, né? O Final Fantasy VII eu só tinha jogado uma vez, na época, né, no Play 1. E aí nunca tinha feito replay, sempre quis. Aí, pô, foi a hora. Joguei, cara, o jogo, acho que foi mais ou menos 50 horas de jogo. E pra mim o fator que pegou mais mesmo foi o fator nostalgia, né, cara? Tipo, eu acho que a galera em casa tá apelando muito pra isso, né? Só acho que assistindo filme antigo, vendo coisas que gostava de ver e tal. E aí eu acho que... Isso é algo que tem se estendido em outras áreas do mercado, né? Fazer outras mídias, exatamente. Filme. Galera novela antiga voltou a passar. Eu acho que o fator nostalgia pesa muito aí nesse momento que a gente está.
Completamente. Devo dizer, desculpa interromper, mas, pô, já que entrou nesse papo, que eu tô assistindo todas as temporadas de Cavaleiros do Zodíaco novamente. Tá tudo disponível lá, meu irmão. E aí é isso. Tô assistindo um episódio atrás do outro. Não tem história nenhuma, porradaria direto, mas é isso. Mas algo que me chamou a atenção aí, Belini, que você falou, foram as 50 horas de jogo, né? Final Fantasy VII deve ter o quê? A main quest mais 30 para 40 horas. Você conseguiu ir ali nos outros afazeres bastante, né? Porque eu acho que a primeira vez que eu joguei, eu era bastante inexperiente nesse estilo de jogo ainda. E aí eu acho que eu deixei passar muita coisa, né? Depois eu acompanhei meus primos jogando, que eles jogaram depois de mim, e eu assisti muita coisa e tal. Mas aí eu quis ir com mais tranquilidade, fazer coisas que eu não tinha feito, pegar umas armas que eu não tinha pegado, fazer um negócio com mais calma, assim. Foi legal, valeu? RPG na pandemia é uma ótima pedida, né? Porque você consegue ali se dedicar ao jogo, né? Assim, ir pela história mesmo, assim, porque RPG basicamente é a história, né? Ver a criação dos personagens, o desenrolar. E é legal, nessa época de pandemia que você está preso em casa, você consegue se dedicar a isso, né? Exatamente. Recomendo. Acho que o RPG é uma boa pedida mesmo, justamente porque a história te prende, né? Então tira a sua cabeça um pouco de outras coisas. Pô, legal, cara. Que bom. Que bom. A gente tem permissão para comentar o jogo. Nesse programa tudo é permitido, Brown. Só não pode falar besteira. Macete. Só não pode trapacear. Macete. Tá certo. É proibido, mas se quiser pode. Né? Pode usar Game Shark. É proibido, mas se quiser pode, né? Quem sou eu para reprimir a jogatina alheia, né? Mas fala aí, Vitão. Pô, não. Aí, Final Fantasy VII, Belini. Pô, grande jogo. Dizer para você que eu quero jogar novamente também. Tem muito tempo que eu zerei o jogo, ainda na época lá do PlayStation 1. Zerei uma vez só. Justamente por isso, o jogo era grande demais, né? Então, eu passei muito tempo jogando justamente porque eu não gostava de usar, na época, a revista, ainda nem tinha detonado na internet, nem nada disso. Pouquíssimo, né? Só uma observação aí, Final Fantasy VII teve uma revista clássica, que foi o detonado completo, que a capa era o Sephiroth atrás da Ares, naquele triste momento que seguiu. Enquanto o Brown passa as considerações dele, eu vou até checar aqui qual que foi essa revista. Pô, essa revista era um clássico, de fato, e a galera usou muito, né? Mas eu, como sempre fui um cara bem chato com isso, eu queria zerar o jogo e fiquei lá meses jogando aquilo, bota aí uns 3 ou 4 meses jogando aquilo. A gente também não tinha muito jogo, né? No Play 1 até tinha. A minha experiência foi por aí também. Assim, eu joguei sem suporte nenhum na época. Acho que eu não tinha muito essa manha, não, assim, de procurar as paradas na internet e tal. Então eu joguei muito aleatório, fui jogando. Revista Gamer. Era um calhamaçozinho com o detonado completo de Final Fantasy. Eu lembro que eu já estava lá pelo final, assim, e eu morava no interior, uma cidade chamada Porto Trombetas. Lá, tinha uma banca, era extremamente limitada de publicação. Eu fiz o pedido dessa revista por correio, cara. Enviei o dinheiro na cartinha. Olha só, quando tudo era mato, cara. Você enviava o dinheiro pela carta, a empresa recebia o seu dinheiro e te enviava de volta a revista, né? Era complicado. Que mundo antiquado. Rapaz, isso aí era uma coisa que era comum. E tem uma outra coisa interessante aí que foi citado, que é a questão do jogo ser muito grande. Era difícil você pegar dicas com a galera, porque geralmente quem zerava já não lembrava mais o que tinha feito para passar de determinadas fases, entendeu? E cada um tinha um jeito diferente de conseguir zerar o jogo. Enfim, fiquei muito feliz quando consegui terminar esse jogo. Pô, grande vitória aí na minha vida aí de jogador de videogame, né? Pô, eu tinha muita vontade na época de colocar em escrito a minha experiência de jogo, mas a gente não tinha como, então estou fazendo isso hoje, 2020, muito tempo depois, 20 anos depois, basicamente.
ter jogado esse jogo aí. Mas valeu muito a pena. Mas, Bellini, me diz aí, além de Final Fantasy VII, o que você jogou aí? Cara, o outro jogo que eu tô jogando, eu falei que eu tô no Switch, né? É o Zelda, o Breath of the Wild. Eu venho jogando esse jogo desde o lançamento, e aí na quarentena eu voltei a jogar. Ainda tô no meu mesmo save, né? Só tô tentando concluir mais coisa do jogo. Você já zerou, né? Você já zerei, finalizei. Aí, agora, pouco antes da quarentena, eu peguei o DLC, que ainda não tinha jogado. Então, rolou esse conteúdo a mais. Aí, eu terminei esse conteúdo a mais agora, na quarentena. E, cara, esse jogo, ele é muito legal de jogar porque, primeiro, assim, ele tem um fator de jogabilidade muito bom, assim, que você pode jogar ele várias vezes, que cada vez é um momento diferente, né? O mundo é super interativo, assim, então as coisas que você vai ver, as coisas que vão acontecer. Eu já tô com 160, 170 horas de jogo. Caraca. É um jogo maravilhoso. E ainda tô vendo coisas que eu não tinha visto, fazendo coisa de jeito diferente, descobrindo coisas. E, cara, aquele mundão aberto, assim, de exploração, que é o máximo, assim, visual bonito. É um jogo muito tranquilo, assim, de se jogar. Cara, tá valendo muito a pena, assim, nesse momento, por causa dessas características dele, assim. Eu acho legal, assim, o problema é que ele é restrito a essa plataforma, né? Então, só quem tá com o Switch em casa que pode jogar. Eu vi essa semana, tem uma produtora de jogo chinesa fazendo um jogo que é tipo... igual o Breath of the Wild, eu até anotei aqui, Genshin Impact. Quem tiver curiosidade de ver, vai ser lançado esse ano ainda, e acho que vai vir para um monte de plataforma aí, até celular, inclusive. Mas como é que é esse negócio aí, cara? Desculpa aí, como é que é esse negócio? O jogo é igual, mas... É igual com o personagem. Né? As mecânicas... É genérico legal mesmo. Assim, visualmente é muito parecido, e as mecânicas também, de quebra-cabeça e tal. É bem parecido. Só vai mudar os sprites, né? Basicamente. Não, eles têm, assim... Tem um elemento ou outro legal ali, diferente, parece. Não sei. E um outro jogo que a galera fala que também é muito a vibe do Breath of the Wild, que é o Ocean Horror 2, que saiu só também uma plataforma restrita, saiu só pro Apple Arcade, né? Não sei. Só quem tem algum produto da Apple, celular... Esse é restrito mesmo, hein, cara? Esse é restrito mesmo. Esse aí gerou dificuldade para quem quer jogar. Mas, Bellini, tremendo jogo Breath of the Wild. Um lugar que dá para você sair de casa, que dá para rolar aglomeração. Um belo mundo que, apesar de Ganondorf, não tem Covid-19. Né? Não tem. Não, e o Link, é total distanciamento social. Velho. Ele fica um tempão andando lá no meio do nada, no meio da floresta, não vê ninguém. É de boaça. Tá fazendo melhor que muita gente aí. Tá fazendo melhor que muita gente. O cara é um explorador, né, rapaz? Porra, o cara foi pro meio do mato, entendeu? Porra, na busca dele de aventura, meu irmão. Tá certo. É isso aí que tem que fazer mesmo nesse tempo de Covid. Cortando grama com a espada do tamanho do corpo dele, basicamente, né? Mas é isso aí. Vitor Casavelli, e você, meu camarada? Olha, eu vou começar com uma das maiores produções... eu vou usar uma palavra ousada aqui, cinematográficas. Ousado, gostamos. Dentro do videogame. Por que eu falo experiência cinematográfica? Porque você assiste enquanto joga. O que eu estou falando? Estou falando de Red Dead Redemption. Tremendo Tem altas jogo. cenas lindas, faroeste, diálogos maravilhosos que vão construindo o personagem ao longo da história. Para quem não jogou, tem que jogar. Você pega o jogo e se divirta, porque você vai fugir desse mundo de hoje que a gente está vivendo, essa pandemia. Você vai entrar em um grupo de faroeste, em um grupo de foras da lei, onde você vai ver tremendas aventuras. É um ótimo escape, escape. Isso aí. Uma observação aí, Vitor. Você não é o meu único amigo que está jogando o Red Dead Redemption, né? Se não me engano, ele estava de graça no Game Pass, não é? Tá ainda. Ainda está de graça. Maravilhoso. Eu recomendei para uma galera.
ótimo jogo para se jogar na pandemia. Um escape Exatamente. tremendo e ainda estando de graça no Game Pass, né? Ele Pô, tá para PC também, porque o Game Pass tem esse lance, né? De alguns jogos ser PC e Xbox, né? Eu acho que não, mas posso dar uma olhada aqui. Mas eu vou aproveitar que Vitor lançou essa pauta. É um jogo que eu gosto muito. Eu acho videogame arte e a descrição disso é fácil ali no Red Dead Redemption 2. Não é o meu preferido da série. Eu gostei muito de Red Dead Redemption 1. A narrativa do Red Dead Redemption 1 me surpreende até hoje, mas são 2 jogos que eu perdi muito tempo da minha vida. Eu ficava passeando no mapa, sem fazer nada, cara. E é realmente isso. O que o Vitor falou, cara, nesse atual cenário de pandemia, você subir no seu cavalo, sair correndo por aí, que nem um fora da lei, é algo sensacional. Mas diga lá, Vitor, da sua experiência com o jogo. então, já acabei de verificar aqui, é só para o console, mas o Bellini tem toda a razão. O Xbox Game Pass, ele tem tem vários tipos de serviços, né? Tem um valor para o videogame, tem um valor para os computadores, e tem um Ultimate que você engloba tudo, computador, videogame e o Xbox Live, que é você joga online. Mas voltando ao assunto da experiência, cara, desde o primeiro minuto, você vê que os desenvolvedores tiveram cuidado para fazer o jogo. A primeira parte, onde você aprende a jogar, você já começa a entender. A diversão é garantida, né, cara? Exatamente. O tutorial tem uma imersão onde você vê o cavalo andando na neve, você conversando ali. E aí, meu amigo, se você jogar meia hora, já era. Tá dentro. Eu tenho uma observação aí para fazer. Realmente os produtores tiveram muita atenção em todos os detalhes. Eles só não tiveram atenção na questão da hora, da carga de trabalho do pessoal que fez esse jogo aí pela Rockstar. Eu não sei se vocês sabem, mas na época do lançamento, um dos funcionários liberou o quanto ele estava trabalhando semanalmente. Eu não lembro exatamente, mas eram mais de 100 horas aí. Eita porra! Foi uma polêmica grande na reta final aí de entregar o jogo, né? Espero que ele seja bem pago e pegue umas férias remuneradas até o Red Dead Redemption 3, para ele estar descansado e fazer outra obra-prima, meu amigo. Exatamente. Me tira uma dúvida, Vitor. Você jogou um? Joguei, claro. Mas é claro. Jogou? Além de você, quem mais jogou Red Dead Redemption aí? Bellini, Brown? Eu joguei um. Joguei um também. Grande jogo. Um dos melhores jogos de PlayStation que eu joguei na vida. Tá aí, certamente, aí num top 20. E o 2 eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas já tá na minha lista. Pô, já tá certo de que em algum momento da minha vida eu vou parar para jogar o Red Dead Redemption 2. Vale a pena. Eu tenho uma cena, não vai ser um spoiler, tá? Eu tenho uma cena no Red Dead Redemption 2 que eu acho muito maneira. Para Bellini e Brown, que não jogaram o 2 ainda, ele conta a história do Arthur, que é um dos caras que fazia parte do grupo do John Marston. Se vocês lembram, no Red Dead Redemption 1, o John Marston é um ex-fora da lei e casou, tem um filho e está tentando se afastar. Porém, a agência Pinkerton, que depois vai virar o FBI na história dos Estados Unidos, né, começa a chantagear ele para tentar pegar o pessoal do bando dele. O chefe do bando dele era o Butcher. E o 2 conta bem essa história, como que o grupo desbandou e tudo mais. Mas tem uma parada no Red Dead Redemption 1. Segura spoiler, quem tá ouvindo aí. Lá vem spoiler. Spoiler aí, meu irmão. Primeiro episódio, estamos spoilhados. Primeiro spoiler, segura spoiler. Bom, como todos nós jogamos, a gente sabe que, o término do jogo é o John Marston morrendo e você reencarnando na pele do filho dele, né? É uma parada muito maneira, porque a partir quando você aparece ali no túmulo do John Marston, sem o jogo falar muita coisa, você já sabe assim, eu tenho que matar o cara que traiu meu pai.
que fez todo o esquema, o meu pai delatou todo mundo lá, e no final ele foi lá e matou meu pai. E o que acontece no Red Dead Redemption 2? Tem uma cena que o filho do John Marston tá no grupo do Butch, ele tá pescando com o personagem principal, Jack, o Arthur. O Arthur. O Jack o Jack é o filho e tá pescando junto com o Arthur. E aí chegam dois caras, não era Pinkerton ainda, eu não lembro exatamente qual que era a organização, a organização de polícia, né, o tipo de polícia que era. Chegam dois caras para falar com o Arthur. Eles sabem que ele é um fora da lei, mas não conseguem prender, e o Jack tá lá. E um desses caras é o cara que vai matar o John Marston no final do 1. E aí você já tem esse primeiro contato do filho do John Marston, que no 1 vai se vingar desse cara. Eles dois já haviam se encontrado. Cara, essa cena pra mim é demais. Ali é um toque de gênio da Rockstar. Você fica assim, caralho, olha só, cara, tá tudo... É muito bem escrito a história, é muito bem escrito. A narrativa dos dois é demais. Os diálogos, tudo. Mas eu confesso que eu senti muito mais... Eu fiquei muito mais preso à história do 1. Todo esse lance do John Marston, da família dele, da mulher, do filho. Isso daí, cara, diversas vezes, não vou mentir, fiquei cheio de lágrimas nos olhos. É emocionante. Spoiler pra todo lado, meu irmão. Mas é isso. Cara, mas eu gostei muito do 2 também, porque é o que eu acho que eu falei já em particular um tempo atrás com o Luiz, quando estava no começo do jogo. O critério técnico do Red Dead Redemption 2, ele acaba elevando um nível para outras questões. Então a gente tem que basear como que o jogo me bateu na época do jogo. Então o Luiz fez mas eu acho ainda os dois são obra-primas, tá, gente? Isso é coisa de décimos, tá? A mensagem jogue Red Dead Redemption. Jogue Red Dead Redemption. Jogue Red Mas para mim o 2 ele bateu um pouquinho mais. Um pouquinhozinho. Talvez porque fosse de graça. Sei. Isso pesa muito, isso pesa muito, meu camarada. Bateu um pouquinho mal ele falando, bateu um pouquinho. Mas vamos lá, Vitão, além disso, o que você jogou, seu próximo jogo aí, foi de graça ou foi pago? Então, de graça, modo de falar, porque a gente paga a assinatura, né? Mas foi paga eletricidade também para jogar. Não é? Gasto o meu dedo aqui, ó, fazendo aquele famoso calo. Mas foi o Bloodstained, Ritual of the Night. A gente falou aqui da cópia, o meu amigo Bellini falou da cópia do Zelda. Essa é a cópia do Castlevania, entendeu? Eu não conheço Bloodstained, tá? Muito bom, muito legal. Eu anotei até aqui os pontos positivos e negativos, tá bom? Pô, depois eu tenho algo a falar aí também. Não joguei o jogo, não conheço, mas continue. Mas quero falar assim mesmo. Quer falar assim mesmo? Não, mas é bom a gente falar sobre essas situações. Com essa apresentação que você fez. Não quero ninguém que está ouvindo reclamando que a gente está falando de jogo que a gente não jogou. Isso a gente vai fazer direto. Os pontos positivos do Bloodstained são: ele tem um alto fator de nostalgia. Porque, cara, quem jogou Castlevania vai curtir. O outro ponto, e aí ele agrega mais, né? Porque ele tem um fator de customização do personagem bem grande. Você pode colocar armadura, espada, escudo, magia. Tem vários tipos de magia. Você pode usar, combinar, né? Melhorar. Então isso vai deixar seu personagem único. E você pode mudar isso no meio da batalha também. Isso é bem legal, esse sistema de magia. E a fluidez do jogo é bem bacana. É bem bacana. Os pontos negativos. No Xbox One, o jogo fechava do nada. Entendeu? Isso é um problema que, sério, tá jogando lá, o jogo fecha do nada. Então você tem que salvar toda hora. A sala de save é bem parecida com Castlevania. Você entra, salva, sai. Outros pontos negativos que podem considerar ele um jogo que não muito original, né, como falamos. E o gráfico, eu não liguei muito, mas tem gente que não gosta muito desse 2.5D, de algumas questões.
Mas por que ele é interessante para jogar na pandemia? Porque é um jogo que você vai matando os inimigos, você se distrai, não é um jogo muito difícil, mas ele requer estratégias, ele requer que você melhore seu personagem para passar de determinados chefes, e também tem exploração do cenário. Tem aquela famosa questão, cara, eu não consigo ali, tem que dar o pulo duplo, aí você passa, joga não sei quantas mil horas, arruma o pulo duplo, volta na primeira tela, e pá, e pula. E é muito legal. Tem básico vários... do Metroidvania, né? Metroidvania pra caramba. Esse jogo é pra qual plataforma? Cara, eu não sei se tem no outro... O Bloodstained, eu acho que tem pra Play 4, geral. One e Switch. Então... originalmente ele já é dessa geração. Era dessa geração, saiu há pouco tempo e tal. Eu tinha jogado outro Bloodstained, que é o Curse of the Moon, que é muito maneiro também. Esse é mais famoso, eu acho. Até o nome eles copiam de Metroid, de Castlevania. Castlevania, né? cara. Quando você terminar de falar, eu vou comentar isso aí. Não, essa é a última frase que eu vou falar. O Curse of the Moon, ele é igual 8 bits. Então é bem legal também, se você quiser pegar uma vibe 8 bits. Ele é mais curtinho também. E aí o Rite of the Night, ele já maior. Ele, cara, tem várias coisas que você vê que, cara, é muito sugado do Castlevania. Mas para quem jogou o Symphony of the Night e não quer jogar o Symphony of the Night de novo, é uma boa pedida, entendeu? Antes do Brown fazer as considerações dele aí, qual que foi o impacto dele aí na pandemia, Vitor? Pelo que eu entendi, você falou que ele é mais casual, né? Diferente do Red Dead Redemption. Cara. Você consegue sentar ali e jogar meia horinha, né? Consegue. Que não dá para fazer em Red Dead Redemption, né? Não meia dá. hora é só uma caminhada de cavalo. Exatamente, cara. Igual outros jogos também que eu tô jogando, que Final Fantasy IX, cara, eu saí do castelo. Fiquei meia hora trocando ideia. Mas então, não é assim. Esse você pode... eu só quero jogar 10 minutos. Você sai do save, mata, galerinha vai upando o seu personagem, volta, salva e acabou. Isso é legal, né? Porque a gente tá na pandemia, mas a gente tá trabalhando, né? Graças a Deus, aos seres celestiais, mais do que antes. Mas é foda, cansa, né? Apesar de toda a situação ruim, os 4 aqui... a gente pode se considerar privilegiado, né? A gente está numa situação que a gente consegue ficar em casa, a gente consegue jogar o nosso jogo. E é importante ter algo assim também para distração mesmo, né? Aquela hora que você já está... por exemplo, aqui em casa, eu tenho 2 cachorras, né? E trabalhando em casa, assim, no final de semana, eu entendo muito bem a questão de como elas ficam estressadas de muito tempo em casa e tudo mais. Mas, cara, eu tô vendo elas agora todo dia. Eu tenho uma que é mais energética que, cara, diversas horas a gente se estressa aqui, eu e ela. Eu gritando com ela, senta, fica calada, porque, cara, tá todo mundo estressado. E às vezes você só quer pegar ali 10 minutinhos de videogame, sentar e tirar a sua cabeça dessa pandemia e tudo mais. Esse jogo te permite isso. Fala aí, Brown. É isso aí, não, Não, vai lá, Benito, manda aí. Não, só ia comentar um negócio que eu me liguei agora, dessa questão de pegar e jogar rapidinho, né? É que eu senti um pouco essa diferença que o Switch, eu só tô com o Switch, ele é mais um telefone, ele parece mais com o sistema de um telefone do que de um jogo de mesa mesmo, que é mais parecido com um computador, né? Então, acho que assim, ele meio que tá sempre ligado, igual um aparelho de telefone mesmo, e você só liga a tela dele, né? E o jogo tá onde parou, sem load, sem tela de carregar, sem nada. Assim, o jogo ele não fecha nunca, né? Você só precisa, de fato, dar um save e sair se você quiser abrir outro jogo, mas o jogo tá sempre carregado ali em volta de onde parou. Acho que isso faz diferença na hora de emendar o jogo, né? Jogar um pouquinho e continuar e tal. Diferente. Tem jogo que quando você para, você tem que sair do jogo. Não ter load é um ponto extremamente positivo. Quem é mais velho aí, que jogou Resident Evil, apesar de ter virado marca registrada aquela porta abrindo, era um saco aquele load, né? Genial, né? Game design. Algum de vocês jogou o primeiro Winning Eleven? Winning Eleven 97.
Era em japonês, né? Que era o... Japonês. Amigo, era 5 minutos o load. Era horrível. Mas, cara, falando, se não vou esquecer, esse lance do load tem várias partes do mapa do Bloodstained, Rite of the Night, que você vê que é só para carregar a outra parte. Então, você anda, não tem inimigo, tem nada. É sempre igual. Você abre outra porta. Isso aí que eu ia te perguntar o seguinte, eu ia fazer duas considerações. Uma que eu achei legal, a parada do nome, realmente, que tem o Symphony of the Night, o Castlevania, e tem o Castlevania, o Curse of alguma coisa, Curse of Darkness. E tem... Pô, é bem parecido, mas eu fiquei tem algo que é muito presente na série Castlevania, é Curse, é maldição, né? Não, tem. Tudo do mal. Curse, sanguinolência, matança sem fim, é o que tem que ter, mano. Mas eu achei legal pelo seguinte, não deixa morrer, né, esse tipo de jogo de plataforma, que é o chamado Metroidvania hoje em dia, né? O jogo que você vai andando e colecionando itens e tudo mais, você vai se equipando. Eu lembro que o último Castlevania que eu joguei, o Dawn of Sorrow, no Nintendo DS, e era muito divertido justamente porque eu podia jogar no tempo em que eu estava pegando o ônibus de casa pro trabalho, eu jogava um pouquinho ali, pô, já matou a vontade de jogar, pô, esperava um pouco, às vezes chegava em casa, pô, tinha um tempinho, pô, jogava 15 minutos, às vezes ficava 2 horas jogando. Realmente não tinha a gente não ficava com essa necessidade de passar ali horas e horas, que na verdade você nem vê. Ontem eu baixei o Final Fantasy, o Pocket Edition 15, e brincando perdi 2 horas ali, jogando no celular. Nem vi passar o tempo, né? Então é legal esse assunto aí. Então, a atual geração de console eu acho muito complicado com relação à casualidade, porque quase qualquer jogo que você baixa já dura 20 minutos pelo menos para ele instalar. E aí se você pegou ele já depois de muito tempo do lançamento, é mais umas 2 horas para baixar pacote de upgrade. Atualização, né? Pô, se você pegar um Red Dead Redemption hoje, baixar, instalar, cara, vai te durar aí pelo menos umas 5 horas. Eu tô chutando, tá? Mas pelo menos umas 5 horas. Vou te falar até mais, hein, cara, se bobear. Muito diferente de quando a gente começou ali, que você tirava a fitinha da caixa, colocava jogo, tá jogando. Era isso, não tinha erro. Ainda mais na época da fita, do CD, você colocava a fita, pô, ligava o videogame e acabou. Resetava, voltava o jogo na hora, não tinha que esperar nada. Mas aí, Vitor Brown, aproveitando que você está com o controle na mão, quero saber de você. Opa. O que você está jogando na pandemia e qual que é o impacto disso aí na sua quarentena? Rapaz, então, eu de fato, não estava jogando. O Bellini até colocou lá que ele, às vezes, fica meses sem jogar, eu também. Eu sou um cara que videogame sempre foi muito presente na minha vida, mas eu também tenho, hoje em dia, né, com um monte de coisas para fazer e tudo mais, passo alguns momentos, períodos longos sem jogar. Só que pandemia, né, amigo? Tem que ficar em casa. Aliás, galera, fiquem em casa. Fiquem em casa. Tem várias coisas que dá para... chato, a gente fica na neurose aí, brabo, mas tem que ficar em casa. Então, uma das formas de você conseguir fazer isso de forma divertida é se dedicando aos videogames, que é o que a gente tá fazendo e não bugar o Nintendo, né? Não, você não buga o Nintendo, senão é tela azul na certa. Você vai sair do load e não vai acabar. A nave trava e não voa nunca mais. Não voa nunca mais. Então, eu tenho me dedicado aos emuladores, né? Eu, no momento, não tô com nenhuma máquina de jogo, né? Não tô sem um videogame propriamente dito. Então, eu descobri os emuladores e o jogo no celular, que era algo para mim também muito diferente, né? Eu sempre fui um cara muito old school nesse sentido, né? Televisão, videogame, joystick, né? E no momento tenho jogado jogos antigos, tenho me dedicado a alguns jogos antigos. Alguns jogos que eu não tinha jogado na época, ou que eu comecei a jogar e não terminei, porque a gente tinha um problema antigamente que era de alugar jogo, os jogos eram caros, então a gente tinha que alugar alguns jogos. Então um desses jogos
é o Earthbound, é um RPG que foi lançado pela Nintendo em 94. Ele figura em várias listas de melhores jogos aí do Super Nintendo. E eu comecei a jogar esse jogo lá em 97, 98, e não consegui terminar. Então eu baixei o jogo é interessante demais, tem um visual muito bacana, assim, muito cartunesco, né? Parece um desenho animado, a história é muito legal, né? E tem o fato de que ele não é um RPG da Square, né? A gente falou hoje de vários jogos da Square, né? Realmente é a grande produtora, para mim, pelo menos. Não sei se vocês compartilham da sua opinião, mas para mim a grande produtora desse tipo de RPG que a gente vem comentando. Até uma certa data, né? Até uma certa data, é verdade. A Enix também, né? Depois, quando juntou as duas, né? Então ficou difícil para concorrência. Mas esse jogo me chamou muito a atenção por conta do visual dele, né? Da história, que é bem humorada, ela se passa próximo de virar o milênio, nos anos 2000, né? Então os temas não são esses temas recorrentes que a gente vê nesse tipo de RPG, fantasia ou alta tecnologia e tudo mais. É uma história do dia a dia, são 4 amigos que vão se aventurando pela cidade e tudo mais, e achei isso bem legal. E o segundo jogo, cara, esse eu gostaria de Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o Earthbound. Até me chamou bastante atenção. Não foi um jogo que eu joguei, tá? Eu não tenho pouca gente jogou, cara, sobre ele. Mas, pô, eu achei muito maneiro essa história de que é um RPG, mas não é baseado no básico, né? No padrão ali D&D, caverna e golem, essas coisas. Qual que é a história do jogo? Então, o jogo ele se inicia de forma completamente aleatória. Tem o personagem principal, que é o Ness, né? Tem mais 3 personagens, e o 5º personagem seria o animal de estimação dele. Cai um meteoro na Terra, e esse meteoro, de alguma forma, comunica para ele que ele vai ter que lutar contra algumas aberrações chamadas gigas. E ele sai pela cidade com essa missão de derrotar os gigas, e nesse ir e vir, ele vai passando por várias aventuras que realmente são aventuras urbanas e que tem tudo a ver com a nossa vida diária. Então, por exemplo, o personagem, ele carrega uma mochila, é na mochila dele que ele guarda a comida dele, as comidas são geralmente coisas do dia a dia, maçã, pedaço de torta e tudo mais. Ele usa um cartão de crédito em que o pai dele coloca dinheiro para ele, porque ele é menor de idade, então ele tem que ligar para o pai do celular, o pai coloca dinheiro, ele vai na máquina para buscar o dinheiro, a máquina bancária. Olha só, o herói do nosso planeta é um filhinho de papai. Exatamente, é um molequinho de boné para trás, andando com a molecada, mas ele enfrenta nesse meio tempo gangues, bichos de esgoto, extraterrestres, tudo que você pode imaginar. E o jogo é bem interessante, cara, é bem legal, ele chama muita atenção por conta dessa apresentação de elementos que não são os elementos clássicos, assim, não tem dragão, não tem altas fantasias, né, e tal. Legal, cara. Não tem me interessei bastante. Tecnologia. Me interessei bastante aí. Com certeza vou dar uma olhada aí. Como que é o modo de batalha? Por turno? O modo de batalha é por turno. Pô, legal. O modo de batalha me interessei. Bem legal. O jogo é realmente muito bom. Dividindo o seu tempo com Earthbound, o que mais que você está jogando aí, meu camarada? Rapaz, então, e o segundo jogo é um jogo completamente casual. É para passar o tempo mesmo. Não é um jogo que eu jogo com nenhum objetivo além desse, que é o Top Gear 2. Olha clássico só, clássico. O jogo da Kenko aí, um clássico, né? E, cara, o jogo continua divertido demais. Já tem muitas palavras para dizer. Top Gear. Cara, não tenho palavras assim para descrever o quão divertido é o jogo, porque o jogo se baseia simplesmente em você jogar corridas emocionantes num carro irado, né? Comprar peças, deixar o seu carro cada vez mais tunado, cada vez mais envenenado e ir vencendo corrida de noite, de manhã,
na chuva, na neve e tudo mais, e é um jogo que realmente você não fica preso, né? Você pode parar a qualquer momento, ainda mais hoje em dia, né? Eu jogava esse jogo no Super Nintendo e aí tinha, naquela época, passwords que eram imensos. Assim, tinha um caderno de password do Top Gear era absurdo mesmo. Absurdo. Não, chegava no final do jogo, era quase uma página de password. Hoje em dia tem essa facilidade de salvar o jogo, então você acaba a corrida ali, você salva tranquilamente. Mas começar Top Gear também do início era sempre uma ótima aventura, cara. Diversas vezes eu me peguei iniciando aquele jogo, cara. Então, exatamente, cara. Essa é a grande questão. O Top Gear 2 é um jogo que ele tem uma certa... Você precisa ter uma certa habilidade para jogar o jogo, assim, também não vou dizer que é um jogo que você pode dar na mão de uma criança de 5 anos de idade que vai jogar aquele jogo. Não é isso. Olha que dá, hein? Dá, hein? Sim, é verdade. Essa geração milênio aí, né, cara? Essa molecada aí joga esses jogos aí. Não, mas você tem que comprar peças e tudo mais, tem que fazer um monte de coisas, mas, enfim. Mas só que o jogo ele tem uma vertente que é completamente de diversão. Então, lembra jogos como Pac-Man, Tetris, esses jogos em que você não tem, de fato, que começar... Essa ideia de começar ou não começar o jogo não faz diferença, porque vai ser sempre divertido. Porque uma corrida vai ser sempre diferente da outra. Você consegue se divertir colocando a fita e iniciando o jogo. Exatamente. Você não precisa ter um ponto de início, né? Assim que der, eu quero fazer um adendo. Faça, por favor. Agora é o seu momento. Cara, eu adendo o start tem que falar. Botei a ficha, né? Here comes a new challenger. Here comes a new challenger. Então é o seguinte, meu camarada, eu faço aqui a minha humilde recomendação de um jogaço chamado Horizon Chase Turbo, que eles se espelharam, um jogo brasileiro. É de celular, não é? Que tem para celular. Esse jogo é de celular. O Horizon Chase é para celular. Horizon Chase Turbo saiu para as plataformas PlayStation, Xbox, Switch. Cara, simplesmente baseado em Top Gear. E qual foi a genialidade do jogo? Os caras contrataram o mesmo compositor para fazer a trilha sonora. Então, a trilha sonora que era extremamente importante no maravilhosa. Top Gear 2. Então, quando foi mal, cortei. Mas só para terminar, quando você está jogando Horizon Chase Turbo, você sente que é original, mas você sente que é uma homenagem. Não é uma cópia. Diferente, que a gente pode até discutir isso. É uma homenagem aos videogames, os arcades, né? Tipo assim, jogo de corrida de arcade, mais ou menos. Sim. Né? Não simuladores, né? Sim. Como é. Então vale muito a pena jogar. Quem tiver curiosidade, ele tinha como demo no celular, então você jogava uma cidade, inclusive tem Niterói, para quem quiser, tá? Conhecer a nossa cidade, dar aquela corridinha com o Mac no fundo. Horizon Chase Turbo, meu amigo. Completar aquele sonho de fazer uma corrida na ponte Rio-Niterói, né, meu camarada? Exatamente. Pô, sair ultrapassando o Getal ali, né? Quem nunca, né, mano? Mas a gente respeita os limites, porque tem, ó. Não, tem que respeitar. Mas no jogo, no videogame. No jogo é sem só no videogame. No jogo, meu amigo, tudo é possível. Então, joga aí, meus amigos, vale a pena. Muito bom, Vitor Casavelho. Fica aí a sugestão. É isso aí. Então, vou assumir o controle agora, se vocês me derem. O controle é seu. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o que eu tenho jogado aí. Eu sou um amante do FIFA, né? Jogo FIFA direto. Fifeiro. Não é de forma casual, é de forma estressante, porque eu jogo online, eu perco e eu fico puto. Inclusive, já que você entrou nesse ponto aí... Ele vai mentir. Não vou mentir, rapaz. Só ia dizer que somos grandes rivais no FIFA. Só é apenas isso. Isso não é mentira, não. Não é nenhuma mentira. A gente passava horas igual uns mongoloides jogando FIFA, até atravessava a madrugada jogando esta merda. E, o controle acabava destruído. E, inclusive, meu PlayStation 3 foi queimado jogando FIFA. Né? O com esse cara, completamente alcoolizado. E o alcoolismo em cima, coisas que a gente fazia antes da pandemia, né? Exatamente. Se encontrava, tomava cerveja e jogava videogame.
Além disso, eu jogo online também, Battlefield, Call of Duty, mas assim, são coisas que teoricamente era para eu me divertir, que eu acabo me estressando. Mas não são esses jogos que eu tenho dado minha atenção, né? Eu tento, apesar de eu ligar para ficar 10 minutos e fico 1 hora e saio puto, esses jogos são casuais ali, para eu tentar desestressar. Mas o que eu tenho jogado na pandemia são 2 Final Fantasy que eu não joguei na época, que é o Tactics, que é ali de 97, e o 9, Final Fantasy 9, que é do final da vida útil ali do Play 1, né? E eu acabei passando por ele. Não tive Play 2 logo depois que eu tive Play 1, mas no final da vida ali você já começa a comprar as revistinhas e ver o gráfico melhor, e aí você já fica assim, poxa, eu quero o videogame da próxima geração, não consigo mais jogar. E aí você passa 5 anos com esse pensamento bosta na sua cabeça e acaba não jogando os últimos lançamentos, os últimos jogos do console que você tem, né? É engraçado que o Final Fantasy Tactics eu iniciei exatamente por causa da pandemia. Eu tinha acabado de vir do Sul, eu tinha acabado de pegar um avião e a minha empresa obrigou a todo mundo que fez viagem a trabalho a ficar pelo menos 7 dias em quarentena. Isso lá em março, fevereiro, março. E eu me mantive trabalhando no hotel em quarentena, né, durante esses 7 dias, mas eu não tinha nada para fazer porque eu não fui preparado. O computador que eu tinha para ver série, essas coisas, era o meu computador do trabalho. E aí, o que eu fiz? Eu quebrei uma regra minha, que é jogar no celular. Eu baixei Final Fantasy Tactics pro celular. Eu odeio jogar no celular. Eu não me sinto bem, que nem Brown também falou. Não gosto. Sim, eu também não. Na verdade, eu tô me acostumando, cara. Entendeu? Eu sou um gamer das antigas, old school, para mim, invenção de Kinect, essas coisas todas que você tem que levantar do sofá para poder jogar, isso não funciona comigo, cara. Eu gosto, isso eu gosto. Eu não consigo, cara. Eu tenho que ter um controle na minha mão e esse controle tem que estar ligado num videogame que está ligado numa TV. Senão eu não consigo, cara. Nem computador eu consigo. Mas você sabe, cara, desculpa te interromper, mas você sabe que isso tá acabando, né? Que a molecadinha tá jogando no celular. Não vai acabar nada, cara. Tá vindo o Play 5 aí com controle e tudo mais. Isso não vai acabar, cara. Enquanto a gente se mantiver aqui, dando dinheiro pra esses caras, isso vai ficar aí. Com certeza. E aí eu baixei o Final Fantasy Tactics, foi quase de graça, eu acho que eu paguei R$10 nele, ele é R$50 o preço original dele, só que eu tenho aquele Google Reward, que você responde uma perguntinha lá e acaba ganhando dinheiro, né? E eu iniciei ele lá. E aí eu passei esses 7 dias da quarentena jogando direto. Inclusive, eu moro em Campos atualmente, né? Eu estava em quarentena em Niterói. A minha viagem para Campos eu vim jogando. Mas eu só finalizei ele há 2 semanas atrás, porque a partir do momento que eu cheguei em casa, eu tive muito estresse de trabalho, eu não consegui me dedicar a ele. Para quem não conhece o Final Fantasy Tactics, é um RPG com uma história incrível e complexa, tá? Se você não der atenção, ler pergaminho na taverna, essas coisas, diversos detalhes passam e você vai ficar perdido na história. Eu confesso que eu não acompanhei toda a história no momento que eu estava jogando. Algo que eu gosto muito do Final Fantasy Tactics é o sistema de batalha, que é um sistema de batalha como se fosse RPG de tabuleiro, que você tem as casinhas, que você anda. Cara, eu adoro isso, eu acho isso demais. E o Final Fantasy Tactics, além desse sistema de batalha muito maneiro que ele tem um sistema de classe amplo, que você pode trabalhar o seu personagem. Todo personagem você consegue aí variar por volta de 10 a 15 classes. E isso é muito maneiro, que aí você muda o equipamento, você muda as habilidades dele. Cara, um jogo assim que eu aconselho a todos jogarem. Inclusive, se você tem um Google Reward, né? O Google paga nós aí, responde as perguntas e vai lá e pega o Final Fantasy Tactics. Tem animação, para celular tá demais, queda de frame rate vi muito pouco, show de bola. E assim, ele pode ser casual nessa pandemia aí, para você jogar ali rapidinho. As batalhas
duram aí por volta de 20 minutos, algumas batalhas mais complexas 30, mas você consegue sentar, jogar uma batalhazinha e parar. Além disso... Pô, totalmente, posso só fazer uma colocação, cara? Rapaz, o Final Fantasy Tactics é um dos melhores jogos já feitos. Essa é a verdade. Ele é um jogo que, na verdade, ele não chega a ser um RPG em si, né? Ele chamam de strategy RPG, né? Eu diria que ele parece muito com um RPG de tabuleiro, né? Um RPG de tabuleiro, que você tem os quadradinhos que você pode andar, o range do seu ataque, né? Exatamente. E você falou aí que ele é um jogo que pode ser casual, sim. A partir do momento que você zera a primeira vez, e eu tô falando de boa, porque na primeira vez que você joga, a história é tão marcante que você quer zerar o jogo para saber o que acontece. E depois que você zerou o jogo, cara, eu lembro que eu joguei esse jogo pelo menos umas 50 vezes. Eu queria terminar o jogo com grupos diferentes, cara. Isso é legal. Você quer fazer todas as classes, você quer upar todas as classes para ver quais golpes ele consegue dar. Isso é muito... O sistema de classes, para mim, é o melhor ponto de Final Fantasy X. Com certeza, porque junto com a batalha. Uma vez que você joga o jogo, você vai conseguir habilitar todas as habilidades de todas as classes. Sim. Chega num momento em que você vai cruzando as classes e vai saindo classe, tipo calculador, tinha uma que era intermediador, algo do tipo, orador, que resolvia. Orador. O cara que resolvia na conversa. Isso mesmo. Eu lembro que, cara, uma vez eu usei o jogo com um grupo só de ladrões. A gente estava falando disso aí. Ladrão que é a classe que eu mais odeio. O cara odeia a classe ladrão. Mas é só no jogo. Pode pegar pesado, gente. Ele tá falando no jogo. A classe do personagem. RPG ladrão. Entendeu? Tiff, vamos a Tiff, que fica mais fácil. Mas uma coisa que você falou aí que até para deixar claro, né, porque eu falei que a história é muito complexa e você falou que você quer passar para saber o que acontece, é porque, assim, a história ela tem um background muito denso, que é uma briga política de reinos, né, e aí aparece o pessoal Highborn, né, que é as altas castas do reinado, e tem o pessoal Lowborn, que inclusive um dos personagens principais, ele é um plebeu que foi criado com uma família filho de rei, com uma família real. Então, assim, tem o background político, no melhor estilo Game of Thrones, gente morrendo direto, e tem ali a história dos personagens, né? Que aí é mais fácil de acompanhar, porque tudo acontece na tela. E aí você consegue... Assim, característica básica de Final Fantasy é você se identificar com os personagens e se importar com eles, né? Isso acontece em Tactics também, tá? Apesar de não ser que nem nos outros jogos, isso acontece. Mas a história, o background, o que está acontecendo ali nesse mundo é complexo. É uma disputa de poder, não é simples. Foi o que eu falei, eu sabia a história assim por alto, mas tem muito personagem também, você se perde nos nomes, então... Então, antes de pular pro outro jogo, eu quero saber qual é o seu personagem preferido, não vale o Hansa Beu. No Tactics? No Tactics, Cara, Pô, você me pegou agora. Cara, é o Coroa, que usa um capuz, ele é um Knight também. Não. Oi? Não, eu achei que fosse o pai do Mustádio, é o Orlando. Orlando, exatamente. Orlando. O pessoal gosta muito do Águias, né? Mas assim, eu achei um cavaleiro comum, não chamou muita atenção. Mas isso é o Final Fantasy Tactics. Eu aconselho a todos jogarem, inclusive essa mesa de bacharéis dos games aí. Quem não jogou, aproveita esse negócio do Google, pega ele mais barato, vale muito a pena. E o outro jogo, velho também, né, o Final Fantasy IX, que eu estou aproveitando esse tempo de pandemia aí para botar em dia. Eu estou quase terminando, eu acho que eu estou há uma semana e meia jogando ele. Quem é gamer aí, vocês sabem que quando você senta no sofá, você não sente fome, você não sente o seu corpo fedendo. Não. E quando você levanta, tem uma marca gigante no seu sofá. Então, eu tô por volta de 40 horas aí, eu já tô na última batalha, né? Inclusive, eu tô
muito triste, porque eu tô finalizando o jogo, é um jogo que eu tô gostando demais e eu vou tentar aproveitar ao máximo ele, então a partir de agora eu vou tentar fazer os side quests e tudo mais, dar um rolê pelo mundo, mas basicamente, Final Fantasy por Final Fantasy, né? Batalha de turno, história muito envolvente, personagens cativantes demais, aquele básico de Final Fantasy que ele te apresenta os personagens sem te contar a história deles, e durante o jogo ele vai dando o lore do personagem, você vai se identificando com ele. Diferente do 7 e do 8, você pode colocar 4 personagens na batalha de turno, né? Que é algo pra mim. Quando eu comecei a jogar, foi um dos primeiros impactos que eu tomei, assim, eita porra, 4 personagens, que isso, gente? Mudou toda a estratégia a partir de agora. São personagens de classes básicas do Final Fantasy, você tem um monge, você tem um white mage, você tem um black mage, inclusive o black mage é um personagem demais, que é o Vivi, a história dele é muito maneira, e você tem o Zidane, tremendo personagem, você tem o Zidane, que é o personagem principal, que é um ladrão, e cara, que dificuldade que eu tive para jogar esse jogo com essa classe que eu não gosto. Eu sempre... O cara é maneiro, cara. Simpaticíssimo. O Zidane é maneiro, um herói. É um ótimo personagem. É um ótimo ladrão de corações. É porque ele gostava do Squall. Personagem chato, que não... Pô, que isso, adorava o Squall. Gostava do Squall. Eu gostava do Squall. Pô, cara chato pra cacete, meu irmão. Pô, é uma mala mesmo, velho. Tem como... Mó mala. Por sinal, é mala, cara. Que malandragem da Square para tentar ganhar o Ocidente, né? Eu acho que o Final Fantasy IX é lançado em 2000, 98 a França tinha ganhado a Copa. Qual o nome do personagem que eles botam pro personagem principal? Zidane. Exatamente. Mas isso aí, a Square já falou. Você sabe que na tradução italiana não é Zidane, não? Ah, não? Ah, não? O jogador Zidane. Depois eu tiro uma foto lá pra vocês. Vocês gostam de renomear o personagem de vocês ou não? Não. Acho. Fico chateado com quem faz. Fico chateado com quem faz. O cara fez a pergunta, você já devolveu uma porrada nele? Pode. Cara, a melhor. Eu também não mudo, não. Foi só curiosidade. A melhor coisa que os RPGs atuais fazem é não deixar você renomear o personagem. Isso aí que era na década de 90, 2000, eu não aceito. Nem o meu Pokémon eu renomeava. O nome dele era Pikachu, o nome dele vai ser Pikachu. Pra sempre. Tu não botava o seu nome lá na parada? Não colocava. Ali no Zelda, quando começa, aí perguntam qual o seu nome. Não vem link. Zelda. Isso que eu fazia. Porque eu não sabia, mas eu não colocava meu nome. Era Zelda. Pois é. Bom, eu tô terminando aí o jogo, né? Tô com por volta de 35 para 40 horas, como eu disse. Um jogo muito cativante, história pesada, diversas horas você se emociona ali com a história da Dagger, que é a princesa, né, que vira rainha, com o Vivi. Muito maneiro, cara. Essa versão que eu tô jogando é um remaster. Os personagens tiveram todo um trabalho, né, bem bonito, você nem sente tanto que é um jogo de 2000, da época do Play 1, mas os cenários, eles mantiveram, não sei se teve algum trabalho, mas é basicamente o que era de Play 1, e aí os mais puristas, que estão mais acostumados com a atual geração, e talvez encontrem alguma dificuldade, mas, cara, ótimo jogo, aconselho muito também. Eu acho que depois de meia hora você entra na história de uma maneira que tudo o resto... nem percebe mais, né? Eu acho que, pegando isso aí que vocês falaram, cara, no caso da série Final Fantasy em geral, né, você tá jogando o jogo muito, em parte, por conta da história. Então, assim, é para quem gosta daquilo ali, né? Você pega o gráfico, seja 8 bits, 16 bits, 32, por aí vai, assim, o gráfico não é o que vai definir se você vai gostar do jogo ou não, né? Mas sim, a narrativa quase sempre é excelente. Talvez uma galera mais nova, assim, tenha uma certa dificuldade aí, mas é algo que passa, com o tempo passa. É um jogo muito bonito, né, velho? Assim, desde o início, assim... Cara, as cutscenes do início, a primeira sala que você controla o jogo, que é dentro do airship, né? Quando ele chega com a vela ali,
que aí ele ilumina a sala. Pô, eu acho aquela cena muito bonita, assim. Aquele fundo pré-renderizado, pra mim, eu acho muito maneiro. Cara, algo que a geração atual de jogadores de videogame não tá acostumado é cena CGI. Cara, toda vez que aparecia uma cena CGI na década de 90... Era emocionante, meu camarada, era emocionante, meu irmão. Você jogava pra ver cena CGI, cara. E as cenas do CGI certeza. do Final Fantasy IX não são datadas, cara. São muito bonitas até hoje. Tem uma em especial, que é logo no início do jogo, não é um grande spoiler. Vitor, você tá jogando também, né? Vitor Casavelli. Vitor tá jogando, você vai jogar spoiler no cara. Eu saí de Lumbi. Saiu da floresta, né? Você falou. Então, tô na floresta ali, depois de Lumbi. Esqueci o nome da cidade. Da cidade grandona. Lindblum. O Vivi já foi apresentado, né? O Vivi você conhece, basicamente o jogo. Já dei muita magia com ele já. Os outros Black Mage também, né? Você já teve a batalha na nave? Acho que já, com o cara tava seguindo, que a gente passou no portão. Cena. Aí tem uma cena em CGI. Nem nada, né? Esse CGI que o Vivi vê os outros Black Mage caindo, cara, essa cena é demais, cara. E ela é emotiva, que você vê o olhinho. O Vivi é um personagem que a cara dele é toda preta, ele não tem face. Ele é um Black Mage, né? Ele é um Black Mage. Black Mage. Chapéu pontudo, cara preta, e você só consegue no CGI ver ter uma ideia da personalidade dele, do que ele está sentindo pelo olho dele. E aí ele é um personagem com a face toda preta, o chapéu pontudo de mago, e você só consegue ver como ele está se sentindo, né, as reações dele por causa do olho dele. Nessa cena que ele está vendo, ele não sabe muito bem o que ele é, né, ele é uma criança de 6 anos, um Black Mage, e ele vê pela primeira vez outros seres parecidos com ele, e esses seres começam a cair, ele fica desesperado com os seres caindo da nave. Cara, é muito emotivo. As cenas de CGI de Final Fantasy são demais. Se alguém tem vontade de começar a jogar os Final Fantasy da época do Play 1, o 7, o 8, o 9, precisa ser convencido disso, eu falaria para ver o CGI inicial de Final Fantasy 8, que é a briga do Squall com o Cypher, né? Cypher. Cypher. Cara, essa cena é demais. Pra mim, essa é a melhor parte do Final Fantasy VIII. Essa. Não, a melhor é... Depois da cena pode parar. Quando aparece a Ultimaster, lá na cidade, lá, é a melhor parte. Vocês vão soltar essa polêmica no primeiro episódio, Deixa essa treta dormindo. Mas é isso, pessoal. Encerrando aqui a pauta dos jogos na pandemia, eu queria agradecer a todos vocês aí. Para mim, esse programa já é um sucesso só de eu ter esses bacharéis aí com currículo tão pesado sobre games, disponibilizando o tempo deles para trocar um papo, coisa que, eu queria muito que fosse numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, mas o atual cenário não deixa e vamos manter assim enquanto precisar. Se tem algumas coisas positivas saindo desse tempo, com certeza esse podcast é uma delas. Então, muito obrigado, foi uma honra. Vou liberar para vocês aí as considerações finais do primeiro programa e uma pergunta surpresa aí, que não é tão pesada, bem levinha, nem precisa de muito trabalho para responder. Qual que vai ser o próximo jogo que vocês vão dedicar o tempo de vocês aí na pandemia? Felipe Bellini. Caramba, hein? Cara, considerações finais, para mim tá sendo um prazer, assim, essa é a primeira vez que a gente está gravando, mas a gente já conversou, né, algumas outras vezes, conversei mais com o Luiz, mas agora também com os Vítores e... Brown e Casavelli. Tá sendo um prazer, cara, tá sendo divertido, assim, poder relembrar e tal, conversar sobre os jogos. Acho que vai ser uma coisa legal de continuar, né, da gente continuar essa conversa. E eu não sei o que eu vou jogar depois, cara. Realmente, uma coisa que eu gosto de fazer, que o Switch ele tem, que é quase a programação da Netflix, né? Que é você entrar, só olhar o catálogo e sair, né? Eu adoro fazer isso no Switch.
Eu faço isso também. Eu faço isso no Netflix. Mas, não, a minha lista de clássico. Coisas para assistir deve ter, sei lá. Não, esse é clássico de fazer no Netflix, é clássico. E o Switch eu faço a mesma coisa, eu entro, vejo os lançamentos e tal. Eu tô com alguns jogos baixados já para jogar. Talvez o que eu pegue para jogar seja o Street of Rage, né, que saiu a nova versão. Eu tô com ele, já joguei um pouquinho para ver como é e tal, mas não peguei ainda para jogar. Não sei, tem outros jogos também. Eu tô com Dragon Quest também. O RPG grande. 9. Penso em comprar, por sinal. Cara, eu joguei 10 horas só na versão demo. Versão demo gigantesca, cara. Versão demo gigantesca. 10 horas, é um jogo. 10 horas de jogo. É um jogo. É muito, muito bom, assim. Só o demo já vale a pena. Então também é uma dica aí, quem tem Switch pode jogar o demo, já é bastante coisa. E eu tenho outros jogos também na reta final para acabar, né? Um deles é o Octopath também, outro RPG, que eu já também tô terminando, mas não acabei. Então tem essas opções aí em aberto. Para encerrar suas considerações finais, vou te fazer uma pergunta. Você acha que o melhor console para se jogar um JRPG é o Nintendo Switch atualmente? Cara, eu acho que se você for considerar a capacidade de mobile dele, eu acho que sim. Porque, né, esse lance de você viajar e levar com facilidade, tá em movimento e levar com você e tal. Obviamente na cidade você não fica carregando, até porque, né, na cidade que a gente vive não pode, mas eu acho sim interessante. Ele perde em comparação com os jogos mais modernos, né? Até o Final Fantasy XV. Né? Exatamente. A maior emblema disso é o Final Fantasy XV, né? No Switch só saiu a versão Pocket. Não tem a versão completa do jogo, igual tem nas outras plataformas. Então, mas assim, por outro lado, ele tem, cara, uma seleção grande de jogos. O Octopath foi uma surpresa muito boa, né? Que veio no início da vida do Switch. Também RPGzaço, versão estilo de RPG que vale a pena, assim. Acho que pela questão que hoje em dia não faz muita diferença, tá todo mundo em casa, mas acho que por essa questão ele é um concorrente, sim, que vale a pena. Muito bom. Muito obrigado, Bellini. É uma honra ter você no time. E aproveitando aí que a gente já fez uma polêmica mais cedo e você levantou a bola para eu cortar mais uma polêmica, talvez tivesse sido uma ótima não ter saído Final Fantasy XV para Play 4 também, viu? Mas isso a gente deixa para outro programa aí. Vamos lá, eu passo o controle para Vitor Brown. Me diga aí o que você pretende jogar e me dê suas considerações finais, por favor. Rapaz, então, o que eu pretendo jogar, na verdade é um jogo que eu já joguei anteriormente, zerei tem muito tempo, é o Final Fantasy VI. A gente vem conversando muito sobre isso, então tá todo mundo nessa. Inclusive tem para celular e tá o mesmo preço do Tactics, tá? Acho que é R$50. Sou um grande fã desse jogo. É bem barato e é um jogo que apresenta uma assim, o pano de fundo do jogo, né? O desenvolvimento, a questão de não haver magia no mundo e ter que se recorrer a alta tecnologia. Ele foi lançado como Final Fantasy III nos Estados Unidos, né? Porque o 3 original e o 5 não saíram lá. Pô, é legal demais. Então é o jogo que eu vou estar jogando aí assim que eu terminar o Earthbound e me esbaldar no Top Gear 2. Né? Mas você já jogou e vai jogar de novo? Como é que é? Vou jogar de novo. Muito bom. Ótima pedida, Bravo. Considerações finais? Considerações finais, cara. Pô, grande honra aí estar nesse time junto com vocês, pô, falando sobre videogame, algo que é muito importante na minha vida, gosto muito, né? Sempre gostei. E poder participar dessa conversa aí num momento tão complicado que a gente está vivendo aí, né? De tanta incerteza, muita gente passando por situações graves e tal. A gente, se compadece dessa galera. Para quem não tá, a gente está aí também com a nossa mensagem de fique em casa, se divirta, tenta esfriar a cabeça o máximo possível. Se você gosta de games, vai para dentro. Se você nunca foi uma pessoa de videogame, agora é a hora de tentar se interessar por algo, vai te fazer bem. É isso aí.
Bonitas palavras, Vitor Brown. É uma honra ter você no time também. Here comes a new challenger, Vitor Casavelha. O que você pretende jogar e suas considerações finais? Então, cara, já tinha começado Final Fantasy IX, né? Tô com 6, 7 horas, como eu tinha falado. Vou finalizar. E aí, depois disso, cara, eu tô bem inclinado a jogar o Star Wars Battlefront 2. Eu já tô postergando ele há muito tempo. Tem gente Inclusive, que gosta, saiu de gente que não graça na gosta. PSN, hein? Cara, eu tô com ele, eu tenho a EA Access também, ele tá de graça para quem tem esse serviço. Eu sou o cara dos serviços, né? Eu não compro o jogo há muito tempo. Eu fico, Errado Cara, não quem tá. tá no. Errado Quem tá não na tá. plataforma tem que ir, velho. Tem que ir, vale a pena. A cara, gente vai conversar um dia sobre os serviços, mas EA Access exatamente. e o Game Pass, ó, a galera tá de parabéns. Então, é muito bom mesmo. E aí eu tô nesses dois. Ou então, eu vou ser mais radical. Aí eu falei que acabei de me desmentir, né? Comprei o jogo há umas 2 semanas atrás, muito na promoção, que eu tinha um créditozinho nesse esquema. Aí acabou. Esse programa é uma farsa. Esse programa é todo uma farsa. Acabou. Eu tenho esses créditos também do Microsoft Reward, né? E eu tinha R$10. Aí eu comprei Doom 64, que era um jogo que eu já tinha jogado. E aí eu... Grande clássico. Eu gosto de dar uns tirinhos nos demônios de vez em quando. É bom. Quem que não gosta de matar Tá bem, demônio, pô. E eu gosto muito da trilha sonora criatura do Doom também. Maneiro. Então, Red Bands maneiro. Mas primeiramente Final Fantasy IX, para deixar claro. Bom, considerações finais? Cara, primeiro de tudo, gostaria de agradecer por desfrutar da companhia de vocês, que vocês são pessoas maravilhosas e me deram essa oportunidade de estar com vocês. É muita honra para mim. E depois disso, cara, falar também de um tema que eu gosto tanto, que é videogame, né, cara? A gente está nesse momento delicado, estressado pra caramba. E às vezes o videogame estressa também, né? Engraçado. Mas aí falar sobre ele está sendo um grande prazer. Então, muito obrigado a vocês e, que seja o primeiro de muitos programas. Com certeza, meu camarada. É isso aí, quero conversar muito de videogame ainda com vocês. Bom, para encerrar aqui, eu vou passar o que eu pretendo jogar. Quem tem PlayStation sabe que os nossos serviços aí não são tão bons quanto os da Microsoft, né? A gente não tem um Game Pass, a gente recebe 2 jogos de graça aí mensalmente para quem tem o Plus, mas eu costumo semanalmente entrar no aplicativo de celular da PS Store para ver as promoções. E eu tenho algumas coisas já no catálogo comprado, que eu compro não exatamente para jogar na hora, mas só por estar mais barato eu já deixo ali na biblioteca. E semana passada eu comprei um jogo que foi dos últimos anos de Play 2. Eu lembro a crítica falando muito bem dele, eu vi umas cenas, eu achei muito bonito. É o Okami. Tem um remaster dele para Play 4. Tava R$30 semana passada, não sei se ainda tá. E assim que eu terminar o Final Fantasy IX, que acho que não vai demorar muito, eu vou iniciar ele. Nos próximos programas aí eu até trago um. Esse jogo é o quê? É o do Lobo? É o do Lobo, Okami. Exatamente. Ele vive em promoção no Switch também, eu vejo lá. Cara, a crítica falou muito bem dele, eu sempre me interessei pelo que eles falavam, assim, me chamou muita atenção, mas não foi um jogo famoso, né? Foi final de Play 2, assim, né? Então, e considerações finais, como um dos idealizadores do programa, eu me sinto muito feliz da gente estar terminando o primeiro aqui. O time que a gente juntou, assim, não mudaria uma peça, porém, claro, sempre teremos adições aí nos próximos programas, mas, cara, vocês são demais, muito obrigado aí por essa chance de escape desse atual momento, por essa oportunidade de falar algo que a gente gosta tanto, que é videogame, e com uma galera que, sabe o que falar sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Declaro aqui encerrado o primeiro podcast sem macete. Opa, valeu. Alguém trapaceou? Não, né? Sem macete.